Mais uma quarta-feira, mais um Highcast, vocês já sabem. E hoje a mesa aqui está 100% feminina. Eu estou com a vereadora Tânia Bastos, que vai contar um pouquinho dos projetos, vai contar um pouquinho da trajetória dela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Me conta um pouquinho, então, quem é você para além da vida pública? Então, bom, primeiro quero muito te agradecer pelo convite, né? Dizer que é um prazer enorme estar aqui com você. E quero falar um pouco realmente sobre a minha história, sobre a minha trajetória política e também minha trajetória enquanto mulher, né? Como cidadã. A sua pergunta é bem pertinente. Quem é a Tânia Bastos, né? Além dessa vida pública? A Tânia Bastos é mãe de uma menina, também é esposa do João. Tenho os meus conceitos religiosos, porque sou cristã há mais de 40 anos. Sempre trabalhei nessa área com muito afinco, porque eu acho que sem Deus a gente não é nada. Nós, seres humanos, não somos nada sem Ele. Então, eu tenho uma fé muito enraizada, tá? E toda a minha trajetória, primeiramente, antes da política, sempre foi voltado para a área da educação, porque eu sou pedagoga, me formei em professora, lecionei em escolas particulares, por exemplo, trabalhei depois da faculdade, né, no serviço de orientação educacional e também dei aula para as formadoras, né, as profissionais de educação, que no caso, naquela época chamava-se das normalistas, né? Então, também fui professora de didática, né, do curso de normalismo, de normalista, e além dessa área pedagógica, eu também trabalhei muito com as crianças e adolescentes como conselheira tutelar. Então, foi um período em que eu realmente tive muita experiência. Confesso que eu, assim, não estava preparada para tal função e eu tive que aprender já basicamente no próprio contexto, dentro mesmo, né, do conselho, e foram momentos bastante difíceis, momentos de aprendizado também, mas confesso a você que eu cresci muito como pessoa, como profissional, porque ali o Conselho Tutelar realmente é uma escola. O que mais te pegou nessa fase da sua vida? Foi a questão da violência contra a criança e adolescente, na questão do estupro de vulnerável. Eu peguei vários casos gritantes, né? Crianças de 6 anos, 5 anos. E o maior agressor que a gente, em termos de estatística, né, dentro dos casos dos conselhos, a gente percebeu que os agressores eram os da própria casa. Quando era o tio, era um padrasto, ou seja, a criança vivia em constante risco dentro do seu núcleo familiar. E aí aquilo ali me deixou muito abalada, né? Diversas vezes eu chegava em casa até sem conseguir dormir, porque o conselheiro tutelar, ele acaba sendo o juiz do próprio caso, né? Até chegar até o juiz, você tem que estar com o seu relatório, estudo de caso, todo ele preparado, né? Os atendimentos técnicos, que são com os psicólogos, com os profissionais da área das ciências humanas, né, o assistente social, que passam por eles primeiro qualquer tipo de atitude que o conselheiro tenha que tomar para ir à frente, o caso, né, o processo, passa por esses técnicos. Então, eu realmente tive assim, uma experiência bem assim, significante, mas muito triste também, porque a gente observa que o núcleo familiar, muitas vezes, em algumas partes, esse núcleo familiar ele é o risco para a própria criança e o adolescente. E era para ser a proteção, né? A proteção. O abraço. O lugar acolhedor, né, de confiança, mas muitas vezes, por conta dessa questão social que nós temos muito forte no nosso Brasil, onde que a mãe agora precisa também
ir a campo, né, para cuidar, para, enfim, para botar a comida dentro de casa, para ser também uma auxiliadora do próprio companheiro, enfim, na parte financeira, né, parte econômica. E aí a criança, muitas vezes, o adolescente fica, principalmente nas comunidades, por exemplo, nas periferias, a gente vê crianças sendo cuidadas pelo próprio irmão, que é um pouco mais velho, né? Então, quando a violência saía do âmbito familiar, muitas vezes era o vizinho mais próximo também. Então, você vê que a vulnerabilidade é muito grande das nossas crianças e adolescentes. E isso te impulsionou a buscar uma carreira política? Não, na verdade, para você ter uma ideia, Nelly, eu nunca fui muito política e nunca gostei da política. Todo mundo fala isso, geralmente os bons políticos são os que não gostam de política, porque vão fazer. Não, tem que resolver esse problema. Exatamente, eu tenho que fazer bonito, eu tenho que fazer a coisa certa ali, né? Mas é realmente isso. Como eu sou da área pedagógica, então eu sempre trabalhei na parte de escolas, né? E eu, como orientadora educacional, eu já atendi as famílias dentro das escolas. Então, eu era o aluno muito indisciplinado, que a gente convidava os pais para participarem, né, de várias reuniões, enfim, a gente acompanhava. Quando muitas vezes matava a aula, né, que a gente chamava de matar a aula, quando saía da escola, ou às vezes saía de casa e não aparecia na escola, né, então a gente ligava para saber por que faltou a aula. Então, o serviço de orientação educacional funcionava muito bem. Então, minha área era exatamente essa. Quando eu saí da parte educacional, eu fui trabalhar na parte da assistência social. E aí eu coordenei creches e centros sociais da prefeitura. Uhum. Foi aí, quando quer dizer, na escola eu conseguia associar tanto o conselho tutelar quanto a escola, que eu tinha, lá eram plantões, então a gente conseguia, né, associar. Mas quando eu saí da escola, eu fui trabalhar na área de serviço social e também precisei sair do conselho. Eu não cumpri meus três anos de mandato, eu fiquei apenas 2. Porque logo em seguida eu fui convidada para participar da área social da prefeitura, né? Então, assim, o conselheiro que tacava pedra na prefeitura, eu acabei sendo a vidraça. Imagina isso. Eu acabei sendo a própria vidraça. Já chega como, né? Chega como, né? Ainda bem, também conseguia resolver os problemas que eu já sabia que já existiam, né? E aí, quando eu participei desse momento, né, dessa gestão junto ao prefeito, à época era César Maia, com as creches e centros sociais, até você pode perguntar, o ouvinte, né, pode perguntar, Tânia, né, por que creche? Porque, na verdade, a Lei de Diretrizes e Bases, ela passou, as creches passaram para a educação a partir de 2006. Então, por enquanto, nós ainda estávamos subordinados à assistência social. Então, as creches ainda não pertenciam à assistência. E como eu coordenava na área P32, que a gente chama a área de planejamento da prefeitura, era a maior que tinha, porque eu pegava desde Vigário Geral, né, até praticamente a Ilha do Governador. Então, eu passava por Braz de Pina, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, Bom Sucesso, Maré. Tranquilo. Todas as Olaria, Penha, todo o complexo da Penha, como Morro do Alemão, Nossa, Morro Cruzeiro. A minha área era a maior que tinha. Então, quando eu estava naquele trabalho voltado para as crianças e adolescentes, né, e jovens e idosos, porque a gente pegava todo esse grupo, eu tinha, assim, eu amava o que eu fazia, sabe? Eu pegava, por exemplo, os idosos das comunidades com o trabalho da prefeitura, que era o Rio Experiente, e nós pegávamos o espaço de um teatro, Carlos Gomes, por exemplo, que fica na Praça da Bandeira, e eu fazia um projeto para que elas se apresentassem. Então, tinham famílias que nunca tinham pisado os pés dentro de um teatro. E elas ficavam encantadas, porque a mãe lá cantando alguma coisa, ou tocando, sabe? Que a gente fazia um planejamento legal durante o ano. Então, aquilo para mim era a minha vida. Só que daqui a pouco algumas pessoas falaram, Tânia, você também tem uma aptidão para política. Eu falei, não, para política não, só para assistência social. E aí um grupo começou a insistir, não, você também pode ser política, também pode ser política. Aí eu acabei vindo em 2004 como vereadora, né? E só que eu não fui eleita. E eu falei, graças a Deus. Eu fiz, na época, 12 mil votos.
E o partido que eu fui estava muito forte, eu não consegui me eleger. E aí eu falei, vou voltar para assistência. E continuei trabalhando na área da assistência. Quando foi em 2008, me convidaram de novo. Não, você vem. Não, mas eu não fui eleita. Não, mas você pode voltar. Nós precisamos de mulheres na política. Aí lá fui eu. Aí eu fiz 15 mil e em 2008, na eleição, fiz 15 mil votos, consegui entrar e estou aí até no meu 5º mandato. E como é que você se sente vendo a política de dentro e tantas opiniões, tantas... Porque a gente vê as polarizações, né? Mas a gente também vê que no convívio diário você não pode estar sempre armado, né? Como é que é ver a política de dentro? Porque a gente vê muita política de fora, né? A política de dentro, eu vou te falar, na verdade, eu observo muito dentro da própria Câmara Municipal, vamos colocar assim, né? Quando eu cheguei em 2008, nós éramos 6 vereadoras. Então, por nós estarmos num ambiente muito masculino, a gente acaba sendo que deixada meio que de lado, né? Não, todas as comissões, por exemplo, principais, como Justiça e Redação, Orçamento, nós temos até uma vereadora que tem quase, acho que mais de 30 anos de vereadora, ela, né? Tem quase uns 7 ou 8 mandatos, se eu não me engano. E ela faz parte da comissão importante, que é de orçamento e fiscalização financeira. Mas a Comissão de Justiça e Redação, onde passam todos os projetos, por exemplo, eu quase não vejo a participação feminina nessas comissões, nessa comissão, né? Mas, até porque, posso até dizer que nós temos hoje uma minoria, já crescemos um pouquinho, né? Hoje somos 12 vereadoras na cidade do Rio de Janeiro. Como eu passei para você, antigamente nós éramos 6 apenas. Então, dentro da própria política, propriamente dita, eu vejo muito essa questão de nós tentarmos sempre nos posicionarmos firmes para sermos pessoas respeitadas. Porque não é fácil você lidar, né, com uma casa totalmente, né, masculina. Né? Você vê, o banheiro da vereadora fica pelo lado externo, o banheiro do vereador fica no lado interno, então por aí já começa. Porque... o puxadinho, né? O puxadinho das mulheres. Das mulheres, né? Até porque a casa sempre foi uma casa muito masculina e nossa história, né, enquanto parlamentares, a nossa história como parlamentares nossa história como parlamentar é realmente uma história de pouco tempo, né? Há pouco tempo a mulher ela foi inserida dentro da política. Mas eu vejo, assim, de uma forma muito respeitosa também o tratamento, sabe, com os vereadores. Eu vejo muitas vezes que algumas pautas femininas nós precisamos brigar para conseguirmos mantê-las e conseguirmos também êxito no que a gente quer, por exemplo. Né? Eu vejo também na parte interna da política uma certa resistência, como eu falei, nessa questão não só da nosso posicionamento, mas em ocuparmos alguns espaços importantes. Tá? Então, realmente é difícil, mas tudo isso é uma construção. E a gente tem aí boas vereadoras, sabe? Vereadoras que, infelizmente, não estão mais conosco também. Enfim, tá galgando uma outra meta para a vida dela, objetivo para a vida dela. Né? Temos vereadoras que têm as suas pautas bem definidas, tá? E temos outras que estão ali também tentando sobreviver como eu, né? A gente, assim, e é bom que a gente se une, sabe? Nós não somos adversárias uma da outra, não. A gente sempre está se unindo para discutir as nossas pautas. E me conta como é que você enxerga o seu primeiro mandato e agora a questão... Você tem vários projetos. Quais são os projetos que você conseguiu aprovar e que mais te orgulham? E também o quanto você sente que você se transformou nesse tempo todo? Porque a gente fica falando assim, parece que foi ontem, né? A gente fala qualquer coisa pós anos 2000, parece que foi ontem, mas não é. Uma trajetória já, uma estrada longa, né? Então, como isso contribuiu para você, enquanto mulher,
enquanto pessoa, e também falar dos seus projetos, das suas convicções e dos seus maiores orgulhos para o nosso Rio de Janeiro aqui. Então, olha, eu fico muito orgulhosa em saber que a comunidade autista me deu um título de madrinha. Porque o autismo hoje é muito falado. Mas a época quando eu comecei a conhecer essas famílias, nós não tínhamos tanta visibilidade, sabe? As famílias faziam a primeira caminhada quando nós participamos, em 2010, nós tínhamos aproximadamente ali umas 100 e poucas pessoas na Praia do Leblon. E essa caminhada em prol da conscientização do autismo, ela foi intitulada pelo Grupo Mundo Azul, que é um grupo de pais cujos filhos são autistas, né? E a primeira caminhada, quando nós realizamos, foi nessa faixa de pessoas, né, que participou, de pessoas que participaram. O que aconteceu? Quando nós entramos, né, para tentarmos dar mais visibilidade, chamando a sociedade, chamando os governos também, que foi muito importante, a participação do prefeito, do governador, a participação da mídia, né, da imprensa, por exemplo, né, imprensa mesmo, sabe? A gente viu o salto que aconteceu em termos de visibilidade. Como, por exemplo, aqui, na segunda caminhada, né, de 100 já partimos para 2.000 pessoas dentro da praia do Leblon. E agora nós temos várias caminhadas na cidade do Rio de Janeiro, em vários bairros, desde a Zona Oeste, da Zona Norte, né, a Zona Sul. Então, eu me orgulho muito de ter sido condecorada como madrinha dos autistas, porque eu fui a única vereadora que abriu a porta, né, para eles. Muito provavelmente por causa do seu background, vendo o que você viu antes de ser vereadora. Exatamente. Né? Aí vem a experiência do Conselho Tutelar. A experiência do Conselho Tutelar, para mim, foi assim, impactante. E na minha concepção, por exemplo, o autismo, eu tinha aquela visão de que era apenas aquele garoto que ficava o tempo todo com aquela estereotipia de balançar o corpo, as mãos, e o tempo todo. Porque eu já tinha pego também pessoas autistas no Conselho Tutelar, mas com essa característica. Depois, quando eu comecei a me envolver com as famílias, é o que eu fui perceber, que existe o nível de suporte 1, o 2, o 3... Né? Então, eu comecei a ampliar mais o meu conhecimento com a participação desses pais. Minha primeira lei foi a cartilha para eles. O que significa essa cartilha? A cartilha, ela dá oportunidade de uma forma muito lúdica, porque aí você está lidando com famílias também com poder aquisitivo muito baixo, que é atendido, por exemplo, numa rede pública. Né? Então, de forma muito lúdica, a cartilha ilustra as características dos autistas. Então, a forma, né, com os bonequinhos mesmo, sabe? E isso fez um sucesso. E, à época, o secretário de saúde foi ele quem determinou que a equipe dele elaborasse essa cartilha, que é uma lei de minha autoria, né? A lei é de 2012, a lei que estabelece no âmbito municipal uma cartilha para divulgar o autismo através de uma forma lúdica. E aí eles começaram a espalhar nas clínicas da família, nas redes, né, toda de apoio à pessoa com deficiência. Além disso, tá, eu, enquanto mulher, nós conseguimos fazer com que houvesse na Câmara Municipal uma comissão permanente, ou seja, ela agora não é transitória, tá? Ela não é uma comissão especial que tem um prazo de 1 ano para poder concluir. Nós conseguimos uma comissão permanente em defesa da mulher. E com essa comissão permanente, o prefeito, ele criou a própria Secretaria da Mulher. Hoje existe uma secretaria exclusiva para as mulheres. Hoje nós temos também, além disso, o atendimento com o CODIM, que é o Conselho Municipal da Defesa da Mulher. Então, o Rio de Janeiro começou a ter pautas exclusivas para as mulheres, porque até então nós estávamos subordinadas à pauta
dos direitos humanos dentro da Câmara, porque existe essa comissão permanente. Então, todas as pautas da mulher estavam nos direitos humanos. Eu falei, não, nós temos que ter Tem uma pauta... características que são absolutamente É, particulares da particular. violência contra a mulher. Não é uma questão só de direitos Sim. humanos, é uma questão de ambiente, é uma questão de criação, é uma questão de educação, né? É. E eu acho interessante porque as suas pautas elas vão muito para esse lado pedagógico, de informar, de educar, né? É verdade. Como é que você acha? A gente tem visto casos, infelizmente, de violência contra a mulher que ficaram muito marcados agora, recente. A moça que tomou 60 socos dentro do elevador, a que apanhou do namorado e ficou desfigurada. E essas são coisas que nos atingem porque a gente acha que conhece uma pessoa até você descobrir que você não conhece, né? Verdade. E como é que, então, isso funciona? Essa comissão, como ela funciona na defesa das mulheres e como as mulheres aqui do nosso município elas podem buscar ajuda caso estejam enfrentando essa dificuldade, porque a gente sabe que não é fácil. É verdade. As pessoas falam, é só sair. Não, não é só sair. Todo mundo tem uma particularidade. Se você está numa relação, às vezes, abusiva, você não está vendo. Exato. E sem contar que existe aquela dependência, não só emocional, mas muitas vezes econômica, tá? Existe uma dependência muito econômica. Por isso que a gente fala muito da autonomia econômica para essas mulheres. Porque não é fácil você sair de um relacionamento onde muitas vezes essa mulher ela depende até para comer do companheiro. E ele sabe disso. Nós fizemos um projeto de lei, hoje é uma lei, na verdade, que essa discussão, né, sobre a violência doméstica tem que ser discutida dentro das salas de aula, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Porque ali o próprio professor ele consegue detectar na família, entre os alunos, o que está acontecendo dentro da família. Pelo discurso, pelo comportamento? Pelo discurso, pelo comportamento. Ontem eu estive conversando com a desembargadora a doutora Adriana de Mello, e ela, enquanto juíza até então, né, ela criou o projeto Violeta, que funciona dentro do TJ. É uma sala onde eles atendem as mulheres vítimas de violência, e essa sala é totalmente adaptada. E tem uma outra que fica para a criança, porque muitas vezes ela sai com o próprio filho de casa. E aí o filho fica, né, numa determinada sala, com profissionais que eles fazem convênio com a prefeitura ou secretaria de assistência ou outra secretaria de saúde, por exemplo, onde eles disponibilizam os profissionais. E o atendimento fica ali praticamente quase próximo do mesmo espaço. E ela conversando comigo, ela falou, Tânia, eu estou lançando um projeto Lilás dentro das salas de aula. Eu falei, doutora Adriana, eu tenho uma lei que fala sobre isso. Ela falou, nossa, então a gente pode fazer essa parceria. Isso foi bem fresquinho ontem que aconteceu nessa conversa. Breaking news aqui agora. Com certeza, essa é a primeira mão. E ela falou, eu vou te convidar para nós participarmos então juntas desse lançamento, porque ela falou até que o lançamento já tinha sido organizado com a Secretaria de Educação, mas ela não sabia da lei que já estava, né, enfim, desde 2014 ou 2016, eu não me lembro agora. Mas, assim, o que hoje a Comissão da Mulher realiza são fóruns, debates, tá? E fala muito sobre essa questão da violência. Nós temos o Disque 180, que é a nível nacional, inclusive o Disque 180 ele foi lançado por mim na Câmara Municipal, com a participação, na época da ministra, de todos os órgãos, de todas as sociedades civil organizada, não governamental e governamental, dentro da Câmara Municipal. E o 180, ele fala sobre essa questão de que a mulher ela pode ligar a qualquer momento. Agora, a gente precisa também do poder público estadual, porque as delegacias, elas são fundamentais. Você acha que tem um acolhimento mesmo? Eu vejo muitas mulheres falando que se sentem coagidas, que às vezes ouvem pessoas falando, mas você deixou isso acontecer. O que acontece? Agora está tendo um cuidado de abrirem, né,
as delegacias da mulher, porque aí é uma mulher sendo atendida por uma outra mulher. Fica fácil o diálogo. Como você acabou de citar, se você chega com essa mulher numa delegacia comum, é difícil, porque o homem que está lá pode ser que, de repente, ele não tenha a mesma sensibilidade. Alguns têm, mas outros não têm. E aí acaba essa mulher tendo o descuido, né? Na verdade, ela está sendo abandonada pelo próprio Estado, né? Quando você chega num lugar que teria que ser acolhedor e ele te despreza e ele duvida da sua palavra, tá? Isso é muito perigoso. Então, a gente tem que também responsabilizar o Estado, né? E eles saberem o compromisso, o comprometimento que eles precisam ter com essas mulheres. Então, a delegacia da mulher, ela não existe em todos os lugares. Mas as que tem, por exemplo, a gente tem visto um bom resultado, porque é a mulher cuidando da própria mulher, né? Mas, assim, existe realmente uma lacuna muito, muito grande aí, né? E essa lacuna precisa ser preenchida. Até porque a gente vê reincidência, os homens não ligam para as medidas protetivas, parece que eles são donos de tudo, e a gente vê mulheres apavoradas, e elas falam, não, mas eu fiz, eu tenho uma medida contra ele entrou na minha casa. Você acha que ainda existe espaço para haver um diálogo e um aprendizado? Ou isso é para os homens que estão, para os meninos que estão virando homens? Ou existem alguns homens que podem se condicionar a entender que não é aceitável? Olha, primeiro que a gente precisa fazer uma campanha maciça, e aí envolvendo todos os órgãos federativos, né? E essa campanha, ela é fundamental. Tem muitas mulheres já denunciando, né? Tem muitas, é um avanço. o que é um avanço. A Lei Maria da Penha, ela teve um avanço na vida dessa mulher muito grande. Maria da Penha eu considero uma mulher corajosa, porque ela, né, paraplégica, ainda assim ela procurou os órgãos e está aí, né? Foi uma pessoa que teve como exemplo, né, e a vida dela para que se tornasse uma lei. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo os órgãos, por exemplo, não dando tanta ênfase, a não ser quando ocorre o problema, que a imprensa tem que divulgar, né? Você vê, essa moça dos 60 socos que você falou, um depoimento dela, ela diz o seguinte, eu não quis correr, eu não quis sair dali, porque eu sabia que a câmera estava me filmando. Então, olha a condição dessa mulher de ter que provar que ela levou um soco do companheiro dela. Ou seja, ela poderia ter tido o primeiro ou o segundo e tentado, de repente, naquela, né, enfim, apertar botão, tentar ela mesma, mas ela, na cabeça dela, ela teve que ficar ali porque ela teria que provar o que tinha acontecido. E quem foi que E fez, quem foi né? que fez? Então, olha o absurdo, né, que a gente vive na nossa sociedade. É muito ruim isso, sabe? Hoje, a gente vê que o índice do feminicídio está crescendo cada vez mais, tá? O feminicídio, inclusive, a doutora Adriana de Mello, ela é autora de um livro que fala sobre isso, até de casos reais que tem dentro do livro dela. Então, assim, a gente vê o tempo todo a participação muito mais da sociedade civil do que os próprios organismos, entendeu? Federativos, para tentar impactar e tentar resolver, né? A gente vê também, por exemplo, recentemente nós tivemos aí 20 anos, 20 anos, 26 anos, não me lembro, da Lei Maria da Penha. Aí você vê a imprensa divulgar várias ações da Polícia Civil buscando esses agressores. Quer dizer, vai fazer isso de ano em ano, é isso? Porque até Uma coisa então... que acontece todo dia. Que acontece todo dia, né? Quando não chega, às vezes, na imprensa, como é que fica essa mulher? Eu tive um caso gritante dentro do Conselho Tutelar, que até hoje me impacta, né, muito, porque depois eu acabei vendo esse caso num programa de TV. Eu não sei se você lembra da Linha Direta, que acontecia Lógico, na Globo. Lembro. Então, nós recebemos uma mãe que estava com a sua filha, fugida do seu companheiro, e a primeira coisa que nós fizemos no conselho, porque a menina era adolescente, era proteger, né, no caso a mãe e a criança, e o adolescente.
e nós pedimos para que ela fosse direto para um abrigo, nós já estávamos com o veículo já pronto para levá-la. E depois, com a medida, né, com algum documento, por exemplo, expedido pelo próprio conselho para que o juiz, então, determinasse a busca e apreensão, né, dentro do imóvel dela, lógico que tem que ir com a polícia, para buscar os pertences dela, porque ela saiu com a roupa do corpo. E naquele momento, na conversa com ela, ela disse assim, não, ele já saiu de casa, ele foi embora. Na briga e tal, não sei o que, ele foi embora. Ele não está mais. E eu vou voltar para buscar os meus pertences. Sozinha? Eu vou deixar minha filha na casa da minha mãe e eu vou buscar. E nós convencemos essa senhora a não ir sozinha e muito menos aceitar nossa ajuda. Quer dizer, muito mais aceitar nossa ajuda. Sim. O que ela fez? Não quis aceitar ajuda, disse que era coisa rápida e que ia buscar. Passaram-se quase 1 ou 2 semanas e a gente estava esperando, né, o retorno. Até porque ela deixou o contato da mãe dela, da casa, do endereço, e nada da gente conseguir fazer contato com ninguém. Até que um dia nós conseguimos, através de uma pessoa, contato com a mãe dela e pedimos para ela que ela fosse ao conselho. Fizemos uma notificação mesmo, por carta, né? E aí a mãe dela foi até o conselho, porque antigamente não tinha celular, né? Antes era telegrama, enfim, carta. Aí ela foi até, a mãe foi até com a filha, né, com a neta, e aí ela falou, vocês não estão sabendo? Ela morreu. E aí foi aquilo que me deixou mais, sabe, assim, além não só triste, né, mas todos os sentimentos que você possa imaginar. Ela voltou para buscar. Ele viu, ele estava em algum lugar que ele viu, entrou também, só que a filha dele estava dentro da casa da mãe, então ela não viu nada. Ele esquartejou Credo. E colocou essa moça embaixo do sofá. Quando a mãe descobriu, o corpo já estava quase em decomposição, óbvio. Ele já tinha escapado. Ele já tinha escapado. E aí a mãe descobriu, óbvio, né, no mesmo dia, porque além do sangue, né, tá descendo, né, dá para ver, né? E aí ele foi embora. E aí, enfim, isso foi caso de linha direta, porque olha como é que você pode, assim, calcular, né? Depois, vamos botar aí quase uns 7, 10, quase 10 anos, se eu não me engano, aparece o caso dela na linha direta. Ou seja, o cara ainda não tinha sido ainda pego. Porque eles botavam, para contextualizar para os jovens que não conhecem a linha direta, né? Era um programa que mostrava crimes que aconteciam e colocavam a foto do procurado, porque eram crimes que ainda não tinham sido solucionados. Depois eles fizeram umas séries, né, que tinham aqueles casos mais high profile, Sim. mas esse linha direta raiz pegava casos desconhecidos e de criminosos muito... Ai, fiquei até... Porque crimes hediondos mesmo, sabe? Foi brabo. Eu vim descobrir na linha direta. Assim, que ele não tinha sido pego ainda, né? Porque até então a gente já sabia que ele tinha feito. E sabe Deus se ele foi pego, né? Porque a gente nem sempre... A gente não faz follow-up. Né? E você falou da sua religião. E eu acho que para ver essas coisas, precisa mesmo você pegar em alguma coisa, porque não tem condição. Mas... E eu, assim, quando você fala da questão da religiosa... É bom também ressaltar, porque eu fui relatora do plano diretor, né? Então, eu trabalhei muito para a construção dessa cidade e a gente teve um olhar muito voltado para os templos religiosos. Isso, eu ia falar dos templos religiosos justamente porque as pessoas elas têm um pensamento muito fechado de que templos religiosos são... igrejas evangélicas, e não é o caso. Não. Então, me conta um pouquinho, vamos desmistificar certas coisas, né? É verdade. Porque o templo religioso é todo aquele templo que tem uma adoração, né, a Deus ou até mesmo aos ídolos que eles entendem, né? Por exemplo, a Igreja Católica, o Espiritismo, o Judaísmo, né? Então, todos eles, né, que professam uma fé na cruz, na fé na Bíblia, uma fé
Então, a gente trabalha muito com relação a isso. Então, quando eu falo templo, eu faço uma abrangência para isso, né? Porque senão fica só aquela questão, está trabalhando para os cristãos somente, né? Somente para aqueles que creem em Deus, né? E tal. Lógico, a gente tem aqui uma visão de que ele é o supremo, então a gente é o superior. Então a gente entende que todas essas religiões que o têm como o único adorador, a gente entende que essas pessoas, melhor, a gente entende que os templos, né? E para mim, eu não digo não só a religião, mas, por exemplo, a gente vê muito nesse contexto, na nossa sociedade, por exemplo, que os templos religiosos em si, né, eles abertos, eles são um pronto-socorro. Então, a gente, assim, falando do aspecto de religião, né, porque é importante nesse trabalho ter, né, um apego a alguma coisa, porque você imagino que você veja coisas muito difíceis de lidar. Você também trabalha, né, em prol dos templos religiosos. E eu queria falar disso, que é importante, porque as pessoas têm a cabeça fechada, não pesquisam, hoje em dia as pessoas não pesquisam mais nada e acham que se tratam apenas de igrejas. Então, me conta um pouquinho desse seu trabalho e explica que não é bem assim. Sim, então, crer em Deus, para mim, é algo fundamental. E a gente sabe que as religiões, elas até mesmo ajudam essas pessoas. Ajudam pessoas a sair da forma de depressão, da ansiedade, até mesmo da tentativa de suicídio, né? Então, o que a gente fez? Para mim, essas igrejas, esses templos religiosos, eles são assim, o pronto-socorro para muitas pessoas. E a gente sabe o papel social fundamental que eles desenvolvem, tá, na nossa sociedade. Não só o papel social. Eu acredito muito em que as pessoas, quando acabam tendo uma religião, elas apegam a algo que elas sabem que, naquele momento, elas conseguem tirar um pouco daquela tristeza, daqueles pensamentos ruins que ela passa o tempo todo, e até mesmo por conta dos problemas que elas vivem, né? Então, pensando nessa área que é muito aflorada dos templos sociais, dos templos religiosos, de estarem auxiliando, né, ajudando pessoas, nós então começamos a fazermos, através do plano diretor também, algo que viesse impactar e ajudá-los também nessa ressocialização, que muitos deles fazem isso. Muitas pessoas que estão, por exemplo, nos presídios, né? Pessoal, mas o preso lá não tem mais chance, não tem nada. Mas você vê, tem grupos religiosos que chegam lá e acabam fazendo com que eles entendam a importância deles para a sociedade, né? Eles acabam se ressocializando também, né? Eles recebem a oração, a prece, a reza, enfim, o que for, para tentar resgatar aquilo que eles deveriam ser na sociedade como um indivíduo comum, um indivíduo que realmente contribui, né, na vida do outro e não destrói a vida do outro, né? Então eu vejo que os templos religiosos, eles precisam também desse cuidado. E por conta disso, já há uma lei federal que isenta os templos religiosos de várias taxas, mas o município, através do plano diretor, nós conseguimos algo mais, porque existem algumas leis federais que elas são, por exemplo, o próprio município ele acaba pegando a Constituição, né, e desenvolve, mas tem algumas coisas que ficam ali meio que subliminar. E aí o que nós fizemos? Dentro do plano diretor, nós isentamos esses templos religiosos, não só da questão do IPTU, que no caso são as taxas, mas o impacto de vizinhança. Você imagina se, por exemplo, uma das sinagogas tiverem que ser abertas em um determinado bairro do Rio de Janeiro e ter que pedir autorização para os vizinhos. Ninguém vai querer. Uma igreja que queira colocar também um templo ali próximo, ninguém vai querer. O pessoal pensa, não, porque é por causa do impacto, às vezes, o impacto viário, né, de carros, né, pedestres, tudo isso, às vezes até no contexto, né, dentro daquele bairro, que pode, por exemplo, um bairro que seja bem
bucólico, né? Tranquilo, né? Qualquer estabelecimento Qualquer estabelecimento incomoda. vai incomodar. Então, o que nós fizemos? Primeiro, os templos religiosos eles estão liberados para serem construídos e colocados em qualquer lugar da cidade. Tá? Óbvio, não na questão do meio ambiente não tem como, né? Porque se tiver uma área que seja mata, enfim, remanescente aí não tem Aí é como. com o IBAMA. Aí é com o IBAMA, aí é com os órgãos competentes do meio ambiente. Mas, por exemplo, em bairros comuns, assim, não tem nenhum problema de você ter que colocar um templo ali sem que precise fazer esse impacto de vizinhança. Outro aspecto importante que nós também discutimos muito e conseguimos aprovação junto ao prefeito seria a parte dos impostos de obras, tá? Principalmente na questão do trânsito. Porque se você for construir qualquer templo nessa região aqui, ou qualquer templo na cidade, o impacto da obra ou do trânsito, geralmente a prefeitura cobra. Então, você tem que pagar, por exemplo, para 7 Rio, que vai ter que botar um semáforo naquele local, uma sinalização horizontal, que no caso é o pedestre, que vai ter que passar naquele momento, né, por causa do número de pedestres que vão acontecer ali no entorno. Isso tudo, quando for feito qualquer construção nesse sentido, precisa realmente de pagar essa taxa. Nós isentamos. Hoje, o impacto de trânsito, ele está na taxa zero, assim como um teatro, assim como uma escola. Então, a escola, para ser feita, a prefeitura, ela é taxa zero, ela não paga nada. Então, entende-se que aquela escola é algo importante para aquele bairro, então a prefeitura dá todo faz toda assim, como é que se diz? Ajuda, né, em todos os sentidos na área ali. Então, a prefeitura bota o semáforo, a prefeitura faz toda a obra de trânsito para receber aquela escola. Da mesma forma, são os templos religiosos, né? Certa vez, uma sinagoga de Copacabana me procurou e eles estavam realmente precisando resolver algumas coisas nesse sentido. Eu falei, não, a gente vai colocar, sim, a gente vai contemplar. E eu tenho certeza, que aí vem a sanção do prefeito, que ele vai concordar. E ele concordou. Então, não só na questão do IPTU, que é algo já pela tá na Constituição, norma, né? Mas as taxas, principalmente, de impactos, né, do entorno, que a gente conseguiu. E a regularização. Tem muitos templos que são instalados, mas não são regulares. Não são regulares, né? Às vezes é um terreno que alguém doa, tá? Então, todo aquele terreno que foi doado, por exemplo, para qualquer templo religioso, seja de que igreja for, seja de qualquer religião, tá? Ele tem direito, sim, de ter como é que se diz? Essas isenções. Então, foi tudo trabalhado com a minha equipe técnica, foi tudo conversado com a equipe técnica da prefeitura e eles entenderam a importância da religião na vida do cidadão. O próprio prefeito, a equipe técnica, entenderam o quanto é importante essa participação do poder público para facilitar, né, os templos religiosos, que, na verdade, contribuem muito, até por sinal, né, para a ressocialização dessas pessoas, para a mudança mesmo, sabe? A mudança emocional, muitas Fora vezes. os projetos sociais também que Sim, acontecem os nesses projetos espaços. sociais. A NA, Sim, projetos com crianças, sim. pré-vestibular. E eu vou te falar, ai dos governos se não fossem as religiões. Eu também acho. Sabe? Ai dos governos, porque a gente vê uma mudança radical na vida das pessoas, sabe? Então, eu percebo que o que nós realizamos hoje dentro do plano diretor para facilitar esses templos na construção, na reforma, o que for, a gente viu o quanto nós contribuímos, sabe? Para com que as famílias, as pessoas que necessitam de uma mudança, né? E a gente sabe que a religião faz isso muito na vida do cidadão, sabe? E a gente facilitou muito a vida dos governos com relação a isso. Porque facilitar uma construção, uma reforma de um templo religioso é você mostrar para a sociedade que eles são fundamentais,
para, para o mundo, né? Eu digo assim, não só para o Rio, mas para o mundo. Mas encontrar esse espaço para poder expandir, eu nem imagino o impacto financeiro que isso teve nesses templos todos. Você tem alguma noção de quantos templos foram, enfim, construídos ou ampliaram nesse tempo de... Na verdade, a lei ela está completando 1 ano agora. Então é recente. É recente, é recente. Porém, o que ocorre? Porque o plano diretor, ele é realizado a cada 10 anos. O último foi até em 2010, então demorou um pouquinho para nós realizarmos agora. Foi muito mais do que 10 anos, né? Mas, assim, eu soube, através de uma pessoa da prefeitura, que o prefeito já organizou uma equipe técnica nesse espaço da Secretaria de Urbanismo e da parte da Secretaria de Fazenda, que é onde tem essas taxas, né? Para cuidar somente dos templos. Eu achei isso muito interessante. Ele criou um setor de técnicos da prefeitura na área da fazenda só para cuidar dos templos. Porque quando começou a ser muito divulgado, então as pessoas começaram a procurar. E ninguém estava entendendo. Não é porque está todo mundo procurando isso. Mas é porque realmente o prefeito, inclusive, esteve conosco participando de algumas reuniões com alguns líderes religiosos. E ele ficou impactado. Porque as pessoas até agradeceram a ele pela sanção, né, de um projeto meu, que foi uma emenda, né, ao projeto, a mensagem do plano diretor, ou melhor, o projeto do plano diretor, e ele ficou assim, mas, tipo assim, porque eu já tinha saído, eu botei a carroça na frente dos bois. Na verdade, eu divulguei, né, já avisando que o prefeito ia sancionar e o projeto, a emenda ia chegar na mão dele. Você só jogou energia positiva. Aí ele, estão me agradecendo por quê? Não, prefeito, que está na tua mesa uma emenda de um projeto meu, dentro do plano, para isso, isso e isso. Ah, tá. E o pessoal, obrigada, prefeito. Ele, mas como assim? Aí ele viu, foi reforço positivo. Com certeza. Novamente a pedagogia contribuindo para o seu mandato. É por aí mesmo. E quais são os planos futuros para sua vida política? Bom, eu amo ser vereadora dessa cidade. Eu amo ser vereadora. Eu não sou daqui do Rio, eu sou nordestina, né? Nossa, mas pelo sotaque, pois você não tem um sotaque tão puxado de carioca. Porque mas eu cheguei aqui novinha, cheguei com 6 anos de idade. E a cada, assim, todo ano, né? Dezembro, janeiro, minha mãe levava a gente, os irmãos, eu e meus irmãos, para Sergipe, onde eu nasci, em Aracaju. Mas cheguei aqui com 6 anos praticamente. Então, assim, praticamente o sotaque ainda ficou, né? Fica carioca praticamente. Mas, assim, de vez em quando a gente solta algumas pérolazinhas de lá. Mas eu tenho, assim, muito carinho, né? Primeiro pela minha cidade, onde eu nasci. E o trabalho que eu desenvolvo aqui no Rio de Janeiro, para mim, por ser uma vereadora, que para mim, assim, é um motivo de muita alegria e orgulho, né? Minha mãe, por exemplo, quando eu tomei posse, meu Deus, ela chorava o tempo todo. Porque como é que uma pessoa veio do Nordeste, é acolhida pelos cariocas, né? Passamos aqui muito problema, dificuldades mesmo, né? Dificuldades e fome também, porque quem vem com o sonho do Nordeste, como todos os nordestinos, né? A gente luta para conquistar as coisas. E a minha mãe não foi diferente. Eu não tenho pai, então ela veio sozinha. Então, assim, ela sozinha para tentar aprender uma profissão, para conseguir, né, enfim, sustentar. Então, para mim, o plano mesmo que eu tenho é dar continuidade às minhas pautas humanitárias, como o autismo, como as mulheres vítimas, né, de maus tratos, violência doméstica, o mutismo, que também é uma outra pauta que veio para mim, de meninas que... o mutismo ele é muito... posso dizer que as pessoas confundem o mutismo com uma timidez, mas não é. Então, isso foi até colocado por uma psicóloga, pedindo ajuda para que nós falássemos muito sobre isso. E eu acho interessante, Nelly, né? Nelly, é que as pessoas nos procuram com várias pautas, sabe? E eu fico muito feliz com isso, porque eu acabei sendo a referência na Câmara. Nós fomos procuradas agora, eu digo agora, mas tem um tempinho,
pelas mães com pessoas desaparecidas. E essa é uma pauta também que é muito triste, é muito presente no Rio de Janeiro. Nelly, vou te falar, é você lidar com essas famílias e você absorver. Porque quando você perde, você vê, por mais doloroso que seja, mas você perder sem uma conclusão na sua cabeça, deve ser uma dor que você carrega que eu não consigo nem imaginar. Não, é imaginável. É imaginável, porque eu tenho mães que elas... Tem uma das mães, né? Porque eu acolhi essas famílias. E o relato maior dessa mulher, por exemplo, que é a responsável pelo movimento, é que ela pediu para a filha de 9 anos de idade atravessar a rua para comprar um pão na padaria e não voltou mais. E aí vem os relatos de gente que falou que um homem passou de bicicleta, mandou ela ficar na garupa, ameaçou e ela foi embora com um garoto, com um homem da... Enfim. Tem relato de uma mãe que o filho, até um pouco mais velho, saiu para viajar para algum lugar, encontraram o carro dele, depois não encontraram mais ele. Então, assim, e essa mãe, ela se pinta, ela se maqueia todos os dias. Ela vai para frente do espelho, se maqueia, porque ela diz que o filho dela vai voltar e ela tem que encontrar com ele bonito. E já se passaram mais de 15 anos. Então, assim, é você lidar com essas famílias e você absorver toda a energia de tristeza, de desgosto, sabe? E você, quando acaba ali naquele momento, né? Você fica assim, triste, carregada, sabe? Por um sentimento de, assim, desilusão. Você fala poxa, não, uma esperança que a gente tem. Não, esperança mesmo, mas que a gente percebe que não, quem está de fora vê que não vai conseguir, sabe? Então, essas famílias nos procuraram e nós começamos a fazer um trabalho com elas. Domingo agora, na Praia de Copacabana, elas vão estar reunidas para falarem sobre essa questão, né, do desaparecimento das pessoas desaparecidas. Porque quando tem, por exemplo, alguém da área artística, da área mais... a gente vê o caso da Priscila Belfort, Sim. que agora voltou à visibilidade, né, por causa do documentário. Inclusive, muito importante, porque a gente viu que foi uma questão muito de investigação, né? E isso talvez seja um grande problema. Não só abraçar as pessoas, mas observar como esses casos são tratados. Porque se ela que era irmã de uma pessoa famosa e nunca conseguiram uma conclusão, imagina as pessoas que não têm a visibilidade. São fantasmas. Exatamente. É muito triste. E essa senhora mesmo, ela disse que... aqui a filha atravessou a rua, né? Ela disse que quando encerrou o caso na delegacia, o delegado olhou para ela e falou assim: eu peço desculpas à senhora, porque ele viu o erro que cometeram. É aquela história, como você falou recentemente, da questão da violência doméstica, onde a mulher procura a delegacia e ela é subestimada. Da mesma forma aconteceu com ela. Ela foi à delegacia dizer, olha, viram minha filha dentro de uma bicicleta. O cara, tem quantos anos? Tá, então quer dizer que você está dizendo que ela foi na bicicleta porque ela não quis. E não sei o quê. E começa, sabe? E aí ela disse que depois, no final, assim, de toda a investigação, a pessoa foi até ela, pediu desculpas, mas aí já era. Cadê? O corpo não foi achado, ninguém sabe de nada. Então, assim, e ela tem essa esperança de que a filha dela vai voltar também. Todas elas têm. Todas elas têm. É muito triste. É algo que é imaginável. Você ter alguém da tua família, você dizer assim, não achei, não sei onde está, nem sei como está. É muito triste. Eu vejo pessoas, às vezes, até com Alzheimer, que desaparecem por algumas horas e aí colocam foto no Instagram e eu fico dando F5 para ver se acharam, porque é uma coisa muito sensível. E de que forma eles buscam a sua ajuda? Porque tem, lógico, essa questão de investigação policial, mas... o que eles buscam exatamente? Então, é a questão da visibilidade, né? Elas faziam o acolhimento. Elas ficavam na porta ali da Câmara Municipal, na Cinelândia, muitas vezes. Eu já vi. Com um monte um monte de cartazes, né? Um sol, né? Fortíssimo. E aí, quando a gente começou a conhecer,
Aí, o que nós fizemos? Começamos a acolhê-las. Não, vocês não vão precisar mais ficar toda hora se identificando na câmara para poder ir ao banheiro. A gente vai botar a lista de nome de vocês e vocês vão direto para o banheiro. Coisa simples. Já eram conhecidas? Já eram então, conhecidas ali. Olha, nós temos aqui uma barraca. Vocês querem uma barraca? A gente vai botar a barraca para vocês colocarem lá as fotos e tudo e ficarem aqui. A gente abre o gabinete e oferece o almoço para elas. Então, e assim, cada um vai trazendo alguma coisa, a gente leva também. Aí elas almoçam no próprio gabinete da Câmara ali e ficam ali, fazem um lanche também. Esse acolhimento que muitas vezes elas não tinham, sabe? Ficavam na porta da Cinelândia, muita gente às vezes fazendo foto, né? É aquela velha história, você quer ajudar, mas não precisa ficar você fazendo essa publicação, né, para os outros verem, né? Então, a gente sempre colocando em evidência o problema que elas estavam vivendo. E não eu sendo, por exemplo, a pessoa que ficava ali tentando aproveitar da dor do outro, entendeu? Eu tinha conseguido dentro de um projeto uma programação, um programa dentro da CNN. E aí eu comecei a dar visibilidade para elas dentro da CNN. Eu entrevistava elas, falava sobre o assunto, elas apresentavam a família, né, desaparecida. E aí TV, você sabe que tem um alcance muito bom, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho dentro da CNN também, na época quando eu fui convidada. Aí o programa acabou, mas a gente continuou. E aí eu comecei a chamar outras emissoras. Hoje em dia, quando chega o período, elas dão entrevista para um monte de gente. Pode chamar a gente também, porque quanto mais gente der visibilidade. Sim, é verdade. E aí, essa visibilidade, sabe? E tentando ao máximo, porque pelo município a gente não consegue muita coisa, mas pelo governo do estado, por exemplo, né, existem alguns projetos que é o estado, quem realmente a sanção é do governador, a gente fica tentando fazer essas parcerias com alguns deputados que têm também a mesma pauta, né? Mas a visibilidade e o acolhimento são os principais. Então, pode falar com a gente quando tiver alguma... Porque a gente... Eu pessoalmente fico muito tocada, tanto que eu já tive pessoas desaparecidas, conhecidas, e eu vi o impacto negativo que isso causa e o psicológico. Eu nem sei, a pessoa tem que ter muita força para lidar com certas coisas. Você falou de coisas muito sensíveis aqui, e eu até queria te agradecer porque você me fez um convite para conhecer a maquete de Jerusalém em um momento em que muitas pessoas estão virando as costas. É verdade. Para pessoas que são judias. Sim. E aí eu queria também te agradecer por essa sensibilidade, porque a gente se sente abraçado por pessoas... A gente se sente abraçado por pessoas de dentro é o normal, mas se sentir abraçado por pessoas de fora tem sido cada vez mais difícil. Assim, é uma coisa que, infelizmente, às vezes falam assim, olha, eu sou a favor... eu entendo a sua dor, mas eu não posso aparecer com você. Então, obrigada por ter me acolhido também num momento delicado. Eu entendo e já estive em Jerusalém. Eu ia até te perguntar se você tivesse ido não na Israelzinha, na Jerusalém, na mini Jerusalém, se você chegou a conhecer Israel. Não, consegui, já fui com a minha família. Minha filha até hoje cobra de novo. Mãe, a gente tem que ir lá de novo. Que lugar lindo, que lugar sagrado, que história. E a gente vivencia aquilo o tempo todo, a gente respira aquilo o tempo todo. É muito emocionante. A Terra Santa realmente é santa. É maravilhosa. E, assim, não poderia deixar de fazer esse acolhimento, né? Porque a gente sabe o momento que a gente está vivendo, né? Infelizmente, aí eu posso até afirmar, nós temos aí um governo que não se atenta muito para essas coisas, né? Quero falar sobre a questão do Holocausto, que eu também fui às redes sociais para defender. Sim, eu vi. Fui para poder defender, porque a gente não pode apagar uma história. Essa história não se apaga assim, sabe? E ela está aquém da política. Perfeito. Está aquém da política. Não é isso que a gente pode estar, sabe, favorecendo. Não é isso que a gente tem que estar concordando, sabe? Eu deixo qualquer tipo de conceito
por exemplo, meu, né? Conceito particulares, por exemplo, da parte religiosa, política e tudo, mas tem coisas que você não pode apagar da história. E você mexer com o Holocausto é você apagar a vida dessas pessoas, sabe? Os familiares. Não dá para você mexer. E eu achei muito triste a atitude do governo federal fazer esse tipo de coisa, sabe? A gente está aqui para nos unirmos. E o preconceito, para mim, ele não cabe mais na sociedade. Não cabe. Não adianta vir com o conceito, né, do preconceito racial, do preconceito contra a mulher, contra LGBTQIA+. Se você não corresponde, né, realmente e não respeita a história dos judeus. Sim. Não dá para você lidar com isso. Não adianta você dizer que você respeita tais classes, mas o principal, você diz aqui que não compete mais a você. Até porque o Holocausto não é uma tragédia só judaica. Não! É uma tragédia que deficientes mesmo. Sim, mulheres deficientes. Você tem todos todo o conjunto ali de uma classe da sociedade, sabe? Então você... virar as costas. É virar as costas. Você fazer essa separação, não cabe isso, sabe? Eu achei muito triste, fui às redes sociais, me solidarizei com todos, porque não dá para você tratar esse assunto de forma política. Isso não é para ser tratado dessa forma. E eu, assim, faço aqui um repúdio, né? Fizemos uma moção de repúdio na Câmara Municipal, assinei essa moção de repúdio, sabe? Vários vereadores também assinaram, porque a conduta do governo, ela não foi correta. Talvez eu não me sentisse segura em outros lugares, mas no Rio de Janeiro eu ainda me sinto segura. Então, eu queria agradecer o apoio e também o acolhimento, porque foi uma visita muito gostosa. Vocês vão ver em breve no Comunidade na TV também. E eu queria perguntar, justamente falando toda essa questão, porque a gente já está chegando no finalzinho, que na sua visão, a comunidade geral, qual o impacto que ela tem para coibir justamente essas questões de preconceitos, em geral, com as minorias, enfim, que couberem nas cabeças dos nossos espectadores. E também você tem essa jornada longa, bonita, de trabalho social, galgada, assim, muito na experiência que você foi construindo como mulher e como cidadã, e que você trouxe para a política, e como você quer ser lembrada daqui a 50, ou como nós judeus dizemos, 120 anos, né? Então, eu quero ser lembrada como a mulher nordestina, né, que também foi acolhida dentro de uma cidade que era desconhecida, tá? Dentro de uma classe social que muitas vezes eu tentei me inserir, porque quando você vem do Nordeste, você é muito excluído, né? O pessoal, o nordestino ali, né? Antigamente, então... Tinha muito isso. Eu quero ser lembrada como essa mulher que veio do Nordeste, que conquistou seu espaço com muita luta, com muita determinação e não baixando a cabeça, né? Porque a gente sabe, enquanto mulher, muitas vezes nós somos depreciadas. E não baixando a cabeça para as dificuldades que a gente enfrentou. Tá? Quando eu digo a gente, eu digo toda a minha família, né? Eu, meus irmãos e minha mãe. Tá? Eu quero ser lembrada daquela política que fez muito pelas pessoas, pela comunidade dos autistas. Enquanto ninguém falava, enquanto ninguém dizia nada, enquanto ninguém se mostrava, lá estava eu, com 100 pessoas, pegando um carrinho de som puxado à mão e com o microfone na mão, dizendo que o Brasil precisava conhecer o autismo. E era essa a nossa frase: o Brasil precisa conhecer o autismo. Hoje nós temos o censo, né, o último censo já com a palavra autista, e uma estatística que nós tínhamos de 2 milhões já foi para 2.400.000 autistas. Cresceu muito. Então, eu quero ser aquela política lembrada de que eu trabalhei muito em prol da causa do autismo, e o autismo hoje é uma pauta dentro do Brasil que
as famílias estão sendo assistidas de verdade. A verdadeira inclusão precisa acontecer no nosso país, porque eu costumo dizer que o Brasil tem uma dívida com as famílias autistas, né? Eu preciso ser lembrada também como uma vereadora que criou a Comissão Permanente de Defesa da Mulher, que vão ficar aí para os seus 120 anos. Amém. Onde as mulheres estarão agora tendo, né, a oportunidade de ter uma pauta exclusiva para falar sobre o problema dela. O problema da saúde, o problema da violência doméstica, enfim, do trabalho, emprego e renda. Então, nós temos hoje uma comissão permanente criada pela Tânia Bastos, né, e que vai ficar aí para sempre, né? Eu também quero ser também lembrada como a mãe da Thaís, como a esposa do João, que muitas vezes eu e meu esposo, a gente, né, fazemos alguns TikToks da vida, né, que agora acabou que depois da pandemia o TikTok começou a crescer, e a gente faz nossas brincadeiras enquanto marido e mulher, porque a convivência, né? Somos 35 anos de casados. Parabéns. Então, é difícil. Os 35 anos de casado, né? A gente tem que estar ali sempre inovando as coisas. Então, a rede social também veio para isso. Outro dia a gente fez uma brincadeira que eu e ele estamos sendo acompanhados pelo médico e as taxas estão muito altas. E eu fui fazer uma brincadeira com ele, que deu até certo. A gente teve muita visibilidade dentro das redes sociais, que eu fui dizendo para ele que não tinha janta naquele dia. E a janta era a berinjela com tomate, com um iogurte. E ele fazendo caras e bocas atrás de mim, que eu não tinha nem visto. Depois que eu vi o vídeo, eu falei, vai esse vídeo mesmo. Então, assim, essa mãe, né, que está ali sempre cuidando, né, da família, tentando ao máximo se doar, porque a gente também tem, infelizmente, né, tem os meus afazeres dentro da política, mas principalmente eu acredito que a gente tem que estar associando mesmo, né, a família, que é o principal, que é o carro-chefe. Se você não estiver bem na sua casa, você não vai estar bem em lugar nenhum. Então, eu costumo sempre ter aquele tempo mesmo da gente sair, da gente conversar, da gente visitar ir para a praia, fazer o nosso lazer, que eu acho que é importante dentro desse contexto, porque a política ela absorve muito a nossa vida. É você já levantar com o telefone na mão falando com um monte de gente. Hoje mesmo, era 9 horas da manhã, já chegou um senhor lá, um vizinho, aí entra aí, tomou café lá comigo. Então é isso, entendeu? A casa está aberta para as pessoas para virem conversar com a gente. 24/7. Exatamente. Então eu quero ser lembrada como essa mulher divertida, descontraída, mãe, esposa, né? E que contribuiu muito para a nossa cidade. E que vai continuar contribuindo por muito tempo também. Amém. Então, pessoal, foi um prazer, foi um super papo, assim, que eu nem esperava. Agora soltou, assim, no final a bomba da Tânia Bastos, influencer digital de casais. Então, numa próxima vez eu vou te convidar para dar dicas de casamentos duradouros. Você quer deixar algum recado para o nosso público? É naquela câmera ali. Quero muito agradecer a minha participação aqui. Foi um bate-papo muito descontraído. Quase me emocionei quando eu falei da questão do Holocausto, porque isso mexe muito com a gente, sabe? Você fala tanto sobre paz, né? A paz no mundo, e aí vindo o governo, a destruição dessa paz é complicado, né? Eu quase me emocionei aqui quando eu falei sobre essa questão, sabe? Que é uma questão importante para a gente, porque são as nossas raízes, né? São as nossas raízes. E eu, como cristã, eu sempre procuro respeitar, sabe? Principalmente a família judaica. Porque, como eu falei, eu estive em Israel, participei, visitei o templo, visitei vários lugares lindos por sinais, que é uma história que a gente tem para a nossa vida. É você se remeter ao passado e ver, né, o quanto os judeus eles têm esse valor, assim, um valor imensurável na nossa sociedade. E eu quero muito aqui dizer a vocês que o meu gabinete está aberto para qualquer pessoa que queira conversar conosco. A minha rede social é Tânia Bastos 10, que é o Instagram. Eu tenho que falar, porque às vezes a minha assessoria, quando eu participo, fala, você não falou da rede social. Pronto, está aqui, Tânia Bastos 10, e lá você vai ver a minha brincadeira com meu esposo, como eu acabei de citar. E assim, quero muito me colocar à disposição e dizer o quanto eu gostei muito de participar
desse momento. Eu vou chamar para dar dica de casamento mesmo. Então, pessoal, vocês já sabem, às quartas-feiras nós assistimos o Highcast. Semana que vem tem mais, sempre com bate-papo que engrandece não só vocês, mas a mim também. Obrigada e nos vemos semana que vem.